O Rui Costa se perde a Taça de Portugal, ele não é candidato. Não terá caras. Epá, eu não duvido mais nada, cara. Cara, é assim. Acho que ele até já tá ponderando isso, né? Está ponderando, ele está ponderando. Sim. Porque Exatamente. ele 6 se anos perde e a Taça de um Portugal. título. O Benfica nos últimos 5 anos ganhou um campeonato, Um campeonato. uma supertaça e uma Uma taça taça da da Liga. Liga. Então, pessoal, cá estamos nós. Depois de um final de semana um tanto pesado, amargo, terrível, complicado. Antes de mais, eu tenho que perguntar como que vocês estão, todos vocês aí, como é que foi, como é que tá a animação do pessoal, como é que foi o final de semana, já correu da ressaca, quem tomou uns copinhos, quem pôde afogar mágoa aí, se calhar fez. Como é que vocês estão hoje? Ué, já tô pensando na próxima temporada já. Não foi fácil. Então, nesse caso, eu vou pedir também ao pessoal, né? Pessoal do canal, pessoal que tá chegando, os inscritos e tal. Deixem nos comentários como é que vocês estão digerindo esta época do Benfica, que para mim já está no final. O jogo da taça é para um troféu, mas enfim, depois do que foi o final do campeonato, motivação fica lá embaixo. Quem sabe, que ver Benfica ganhando é sempre gostoso, né? Quem sabe na altura a gente pode esquecer um pouquinho. Esquecer um pouquinho essa mágoa que a gente tem. Com um troféu as coisas podem simplesmente, sei lá, enfim. Mas é isso, cá estamos nós. Vamos hoje falar um pouco, como sempre, né? Fazer aí a análise do que foi o último jogo, né? E já incluir basicamente o que foi a época. Eu creio que vocês estão de acordo, né? Acho que vale a pena a gente já englobar as duas coisas, faz aqui a análise do jogo. Sim. E também falamos também um pouquinho da época, do que foi a nossa época, né? Infelizmente com o resultado que foi. Vamos falar também do elenco, a estrutura do time, presidente, jogadores. Quem vocês acham que devem sair, quem ainda vale a pena insistir. E no final do vídeo, vamos também já fazer uma antevisão do que vai ser o jogo do domingo agora. Mas basicamente isto vai ser o vídeo hoje, né, pessoal? Eu sei que a cara não está muito legal, mas vamos tentar animar o pessoal ali, né? Afinal de contas, olha, todo mundo de Manto Sagrado, todo mundo de Benfica. Orgulho benfiquista. Seja lá o que for, Benfica sempre, né? Né, galera? Não é isso mesmo, galera? Não tem problema. Isso aí, quem tá afim de começar hoje já fazendo a análise do jogo? Ou eu vou ter que indicar alguém? Quem tá mais desanimado? O Sandro tá mais desanimado. No Lopes. Vamos lá no Lopes. Pois é, dá um salve aí pra galera que tá nos assistindo. Dá aquele mote de não esquecerem de clicar no sininho, né? Hoje começamos o vídeo não daquele jeito que a gente expectava, né? Porque a ideia do último é sair aqui com resultados positivos, mas tudo isso faz parte do futebol, não é? Caixinhas de surpresa. Nós que achamos que assim. haveria várias trocas de campeões durante esse último jogo. Não deu nem pro E cheiro. nem isso tivemos oportunidade. Não deu nem pro Nem a cheiro. oportunidade de sorrir, pelo menos sonhar um pouquinho, né? Mas pronto. Benfica para sempre. Temos aí o final de semana para poder, não é, ver se a gente consegue mais alguma coisa. Mais uma tacinha por lá pro Museu Cosme e Damião seria bom. Mas o jogo com o Braga foi desastroso, não é? Para quem realmente precisava, não é, ganhar, para sonhar com alguma coisa, o Benfica simplesmente pareceu que já estava com o campeonato ganho, ou já estava tão desanimado e tão descrente daquilo que eram as suas possibilidades de erguer o troféu, que o time não lutou, não demonstrou garra,
Foi um time muito apático no jogo, mesmo quando o Braga ficou reduzido a 10, a equipa não criou, não gerou volume de jogo. Teve o gol do Pavlidis, meio que pareceu um gol achado, né? No meio daquilo que foi o ânimo da equipa ao longo de todo o jogo. Não vou me estender mais relativamente ao jogo, que a gente sabe, todos nós assistimos e vimos, não é, aquilo que foi a penúria do Benfica no último jogo, quando é respeitável nós realmente, pelo menos, fazer moça ao Sporting, pelo menos fazer tremer o estádio da Alvalade, não é, com um pouquinho de receio, mas nem isso a gente conseguiu. Mas pronto, faz parte, foi Então, uma época que nós conseguimos lutar, não é, até a última jornada, mas não deu. então nesse caso, passando, você viu o jogo, né? E Tinha que eu vi o ver, jogo. como qualquer benfiquista tem que ver o jogo. Eu geralmente acompanho todos os jogos mesmo. Nem que seja pelo aplicativo, quando eu tô em casa. Porque às vezes, epá, a gente, tem pessoas que ficam tanto desmotivadas, né, depois do jogo, que foi o jogo do Estado da Luz. Eu acredito que, inclusive, possa ter muita gente até que nem levou esse jogo mais em consideração. Mas enfim. Mas diz aí, cara, a tua análise do jogo. Então, o Benfica acabou por não corresponder às expectativas que a gente tinha, né? De pelo menos fazer o mínimo, que era ganhar esse jogo. Como já não tinha feito o mínimo que no jogo anterior, que era ter ganho o Sporting, né? E depois ficou tudo mais complicado. O que a gente tinha era uma pontinha de esperança, né? Que pelo menos o Guimarães segurasse o Sporting, pelo menos com um empate. Nem isso conseguiu. Não teve hipótese alguma, cara. Eu vi o resumo do Em jogo. momento algum, o título de campeão do Sport foi colocado em causa. Então, Benfica já entrou praticamente perdendo. E o Sporting já também ficou tranquilo lá do outro lado. Aí, não sei o que houve, cara. Foi um apagão total. Aproveitando já essa leva aí do que você acabou de dizer, né? Do apagão. Eu até entendo, de uma certa forma. Porque basicamente o que se refletiu em campo foi um time desmotivado, né, cara? Um time sem interesse em lutar por alguma coisa. Aquele jogo, o Estado da Luz, com certeza afetou muito os jogadores, sabe? É aquela coisa que a gente às vezes coloca, muitas vezes nós criticamos os jogadores por não entregar em campo, sabe? Os jogadores terem um desempenho muito abaixo do que é expectável. Como muita gente até costuma dizer, né? Às vezes correr em campo não se, não se resume em correr bem. Você pode correr, dar toda a tua energia e tal, mas se você fizer tudo errado, você vai sair cabisbaixo, esgotado, entendeu? E no final vai ver que, epá, e claro, obviamente, muitas vezes nós que estamos por fora, vendo aquele jogo, nós vamos ver muito mais o lado técnico do que propriamente a entrega do jogador, entendeu? Mas aí também você não é profissional, eles são profissionais, então você espera sempre que um jogador nessas situações possam ter um outro tipo de postura. Mas enfim, eu creio que o jogo de Braga, por mais que ao longo da semana o pessoal tenha tentado puxar, a estrutura do time, né, tenha tentado puxar pelos jogadores, pelos adeptos, que ainda era possível, ainda o futebol é algo, sabe, algo que não é uma ciência exata, né, cara? Você pode sempre esperar alguma coisa, alguma surpresa, mas cá entre nós, cara, eu até falo por mim. Eu não tinha esperança alguma, pra ser sincero. Não tinha Ah, esperança. E enquanto, enquanto fosse matematicamente possível, pá, mas eu, a te- eu, tenho- esperança eu tem que confesso ver que. ali, né? Sim, sim, e não está errado, não está errado. Eu só estou dizendo que, tipo, do meu lado, cara, tem um bocado de falar disso, cara. É que assim, na verdade, assim, do mesmo jeito que isso. Ver do lado do Sporting, né, cara? Do mesmo jeito que o Sporting passou durante muitos anos sem ganhar títulos, né? E chega uma altura que os caras perdem total fé naquilo que o time pode conquistar. Não estou comparando as duas coisas, porque o Benfica, claro, a história do Benfica é completamente diferente, mas diante de vários tropeços que nós tivemos nos os últimos campeonatos e tal, ganhamos dois campeonatos anteriores, nós ganhamos, mas você viu aquilo que foi, né? Como é que foi aquela conquista? Tipo, Na reta final. aos rastos, entendeu?
E quando se olha para trás, um Porto totalmente totalmente destruído, de rastros, consegue conquista de um campeonato com o Benfica, que supostamente tinha uma estrutura muito mais consolidada, poder financeiro melhor. Então são tantas coisas que nós já presenciamos que quando você se depara numa situação dessa assim, cara, infelizmente a nossa moral vai lá embaixo, a confiança, a crença, tudo se joga. Mas enfim, eu não quero muito prolongar mais sobre isso, para dar a palavra a vocês também. Então, basicamente, o jogo de Braga foi isso. É um time que, descrente, vê-se mesmo, tipo, a forma como foi o penalti. Mostra que o jogador não está totalmente 100% no seu Ligado. dia de estar ligado no campo. E é basicamente isso. É isso, cara. Então, sei lá, Ailton, o que é que você acha? Nós falamos aí, você que é um cara bastante criterioso quando faz aí as análises. Manda ver. Eu acho que é preciso, os jogadores têm que ter estofo de campeão. Tem que ter estofo de campeão para jogar no Benfica, os jogadores têm que ter estofo de campeão, e eu acho que muitos desses jogadores não têm estofo de campeão. É um jogo que, de alguma forma, os jogadores do Benfica não acreditavam muito no título. Percebiam que, claramente, o título estava entregue, o Guimarães. O campeonato português é um campeonato muito desnivelado e existem 3 grandes equipas, ainda tem o Braga, mas depois outras equipas elas estão muito abaixo. E tudo indicava que o Sporting iria conseguir vencer o Guimarães. O Benfica fez um jogo, não diria mau, mas menos bom contra o Guimarães, venceu por 3-0. Mas o que se pedia, no mínimo, aos jogadores do Benfica era concentração no jogo, era empenho no jogo, era ir buscar a vitória contra o Braga. Há 2 lances que me parece deste jogo de Braga que demonstra claramente a desconcentração e o nível de alguns jogadores do Benfica. Num primeiro lance que Leandro Barreiro, completamente isolado, atira ao lado, é um lance que poderia, talvez, se ele fizesse 1-0, dá um ânimo. Sporting, e eles poderiam depois ter, talvez, algumas dificuldades com o Benfica a vencer. E depois, o penalti que o Tomás Araújo comete. Um jogo decisivo. Tomás Araújo, por amor de Deus. É inadmissível quando você está concentrado. Você pode cometer todo tipo de penalti, mas esse penalti não desse, exatamente. Não, esse penalti não. Você a correr com o homem, você está pisando o homem. E eu, quando vi o lance, eu percebi logo que era penalti. Não tinha como não ser penalti. Nem sei porque é que demorou tanto tempo para analisar o vídeo árbitro. Por quê? Porque ele pisa o homem claramente. E depois, nós temos um meio campo. Com Florentino, com o Kutsu e com o Leandro Barreiro. Né? E que perde quase todas as bolas para o meio campo do Braga. Meus senhores, como é que o Sheldrup e o Arthur Gu jogam nesse jogo como se fosse um jogo da Taça de Portugal com uma equipa de 5ª divisão? Os jogadores não ganham segunda bola, os jogadores não vão para cima do adversário. Pavilives tem que fazer papel dele, tem que fazer papel de número 10, tem que fazer papel de número 8, tem que fazer papel de médio ala direito, médio ala esquerdo. Mas o que é que esses gajos querem de Pavilives mais, mano? O homenzinho tem que descer, o homenzinho tem que pegar, o homenzinho... E outro jogador que eu acho muito estranho no Benfica é o Kutsu. Um homem custou 25 milhões de euros, não consegue construir. O homenzinho não defende, o homenzinho não ataca. O Benfica vai ter um prejuízo tremendo com esse jogador. Ninguém compra esse jogador por 5 milhões. Mas eu vi um péssimo jogo de muitos jogadores do Benfica. Um jogo decisivo. É um jogo decisivo. Ainda matematicamente era possível. E o Sporting, ao vencer por 1-0, o campeonato não estava perdido se o Benfica tivesse a ganhar. A qualquer momento eles podiam empatar. Agora, vocês que precisam de ganhar o jogo, é que ainda não ganham? Fazem essa exibição. Por mais que os jogadores não acreditassem, mas isso não é desculpa para o péssimo jogo que o Benfica fez. Não é desculpa. Paupérrimo. Muito pobre. Joy!
Epa, foi um fim de semana, assim, não muito triste, né? Porque eu já, como você mesmo disse, eu também já não tinha assim grande esperança em relação ao time, o time ser campeão, porque eu conheço o campeonato português, cara. Eu sei que dificilmente, só se acontecesse uma hecatombe para o Sporting perder aquele campeonato. Não, isso é algo que não ia acontecer. Nós romantizamos demais aquela, né, como benfiquistas que somos, né, aquela nossa análise que fizemos, dizendo que o Sporting ia empatar com o Guimarães e íamos ganhar o Braga e tal. Mas isso foi uma questão, mas só mesmo só porque é pra gente, né, sentir um ânimo melhor para acompanhar o jogo de ontem. Não se diz que você tem que falar umas coisas para ver se acontece. Sim, exatamente. É a força do pensamento. Então, Mas, cara, isso era notório, né? Que o time estava afetado psicologicamente, que não tinha condições de conseguir jogar melhor ontem. O jogo da jornada passada era o jogo que o time tinha que ganhar. Independentemente de se houve uma arbitragem mais tendenciosa a favor do Sporting ou não, o time tinha que ganhar o jogo, nem se fosse por 0-0. Mas como não conseguiu, eles perderam totalmente a esperança. Por mais que a gente possa pensar que não, que a direção ou todo o corpo diretivo do time possa até dar um ânimo para os jogadores, para eles fazerem melhor na última rodada, os caras chegaram sem crença nenhuma. O que poderia realmente dar um ânimo para o time é aquela bola do Leandro Barreiro se entrasse. Mas como o Ailton já referiu aqui, em outros momentos, ele faria esse gol. E teve outro lance a seguir, que é o lance do Pavlidis. O Pavlidis, em outro momento, poderia ter feito esse gol, porque ele se olhasse para a baliza, quando ele driblou um, driblou dois, e de cabeça baixa ele chutou. São dois lances que Benfica de clara oportunidade de gol que podíamos ter feito, abrir o marcador e com isso colocar a pressão do Sporting, porque o primeiro tempo do Sporting terminou 0-0. E se o Benfica estivesse a ganhar, isso daria um ânimo para o Benfica, daria um nervosismo lá para o Sporting também. Mas como nós não conseguimos fazer nem a nossa pode não parte... parecer, mas eu acho que esse tipo de informações são passadas pelo campo, cara. Sim, Os caras estão acompanhando sim. o jogo do Benfica. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E o próprio estádio do vibrou quando foi o gol do Braga, né? Então os caras relaxam. Entendeu? E aí relaxaram, né? Se você for analisar... Os adeptos do Benfica caladinhos, os jogadores já sabiam que a equipa do Sporting não estava a perder. E tem uma coisa que todos nós previmos aqui... Não precisava perder. Não, mas o Jorge... Sim, mas assim, o adepto se o Sporting tivesse a perder, os adeptos do Benfica iriam vibrar. E os jogadores iam perceber que o banco do Benfica não estava a passar informação. Pois é. Exatamente. Não estava a passar informação aos jogadores. O Trubin perguntou, o Antônio Silva perguntou, acho que o Sheldrup também perguntou, mas disseram que o banco do Benfica não estava a passar essas informações. Estava a mandar os jogadores jogar. Assim, os caras eles tinham um compromisso, né? Os caras são profissionais. Eles tinham um compromisso, os caras tinham que jogar mais, tinham que jogar melhor. Melhor. Exatamente. E pior ainda quando estávamos com um a mais e conseguimos fazer pior. Não conseguimos criar jogada nenhuma, não conseguimos ganhar divididas. O Braga ainda teve um lance que poderia ter feito gol, de 2-1, com um a menos. Né? O Trubin fez uma grande exibição. Grande defesa, exatamente. Caso contrário, a gente saía daí com 3-1, 4-1. Tem dois lances. Tem mais um lance que você não lembra. Um chute fora da área que ele tira praticamente com ponta dos dedos. Sim. Teve um lance do Roger também, que não sei como é que ele defendeu. Então... Não, mas eu tô falando assim, esse lance aconteceu, mas tô falando do lance mesmo no momento já que eles já estavam com um a menos. Acho que foram dois lances. Exatamente. Que poderiam ter dado 2-1 pro Braga. Todo jogo, a nível de criatividade, parecia mais o Braga lutar pelo título. Alguma coisa. Benfica, exatamente. Depois, quando o Laje tira o Florentino e recua o Leandro Barreiro, eu não percebo o que Samuel Dal está no banco a fazer. Ele entrou, né? Chegou de entrar. Eu não percebo. Mas entrou para lateral esquerdo. Isso, não, ele vai jogar médio esquerdo. Se o Dal não joga, não entra no 11, no final da Taça de Portugal, Benfica perde. Exatamente. Escrevem.
Então vou já continuar com o Joy, né? Para nós fazermos aí meio que um balanço. Porque é o seguinte, há uma coisa que me preocupa, cara, por mais que foram circunstâncias assim um tanto diferentes, é que é o seguinte, o poder do Benfica em momentos de grandes decisões. Não estou falando assim, por exemplo, de uma fase de mata-mata, por exemplo, Liga dos Campeões, na qual o time tem que entrar na Liga dos Campeões, ou quando está na fase do grupo, ou quando, por exemplo, vê esse novo formato de Liga dos Campeões. Eu vou apenas tocar alguns momentos aqui com vocês, exceto um que nós fomos roubados. Que foi aquele jogo contra. A Roca. Não. Estou falando. O que eu estou tocando aqui em questões com A Liga vocês. dos Campeões? É em questões de jogos cruciais, de tipo como se fosse como se fosse final. O Benfica está jogando uma final. Decisão. Teve uma decisão. Teve aquele jogo que nós fomos roubados que era contra. Foi contra a Sevilha. Foi Sevilha, né? Essa época? Final da Europa League. Europa Foi League. Sevilha. Europa League, foi Foi Sevilha. Sevilha. Aí claramente nós fomos roubados. Entendeu? Fomos roubados por uma ideologia de que os times portugueses são times que não têm privilégio, que tem que sempre dar favorecimento para os times que são de outros flancos da Europa. Mas vocês analisam bem. Jogo decisivo. Decisivo que eu falo porque é o seguinte. Quando o Benfica, por exemplo, é eliminado por Braga, é uma coisa inaceitável, que eu não engoli até hoje. Que puder jogar final contra Porto. Vocês lembram, né? Sim. Essa é uma situação. Pois Outro ponto. Benfica vai como se fosse para o Estado do Dragão jogar como se fosse uma decisão contra o Porto, na qual só precisaríamos de um empate para garantir o título. Acontece o que aconteceu. Benfica tem praticamente isso porque pode ser que eu ainda esteja esquecendo alguns outros aí que vocês podem até me lembrar, mas por exemplo, Benfica tem uma final, por exemplo, contra o Sporting agora que foi semana retrasada, né? Porque eu digo para mim que aquilo lá foi uma final. Eu não tô nem... o campeonato se decide em vários outros jogos, mas aquilo ali é uma final. Sim, sim. Uhum. Você tá ali, é como se você tá tipo lutando para um troféu neste momento. E Benfica mais uma vez falhou. Então, cara, isso é preocupante porque assim, a gente às vezes nós idealizamos várias vezes que um dia nosso Benfica possa vir a conquistar um troféu de grande expressão, quando eu digo um troféu europeu, alguma coisa assim e tal. Mas como é que esse time vai se comportar diante de uma situação dessa? Chegar numa final. A postura, a mentalidade, o espírito guerreiro, o espírito de jogador com estofo. Mas jogador com estofo, Isso quem gera a estrutura do time. Vem da estrutura do treinador. É Benfica. Entendeu? Exatamente. Se você não tem um treinador com estofo, como que você vai ter jogador com estofo? Se você... E não mas para você ter um treinador, você tem que ter uma direção. Até o nosso presidente também está pecando, né? Nem entrevistas ele dá. Quando dá, Exatamente. Parece que não tem aquela convicção. É preciso ter mais garra. O presidente do Sporting faz barulho e o time, não vou dizer que é favorecido, né? Mas não é prejudicado, pelo menos. O Porto faz barulho, fazia nesse caso, também era favorecido. E o Benfica não consegue, velho. Depois do Luiz Felipe Vieira, não teve presidente. O mesmo antes também não tinha presidente para fazer face a esses gajos. É muito mansinho. Porque na verdade é o seguinte, mesmo com essa postura, nós somos sempre rotulados aqui em Portugal como sendo times da bandidagem, time que sempre está condicionando o árbitro, um monte de coisa, tá entendendo? Desde a postura da estrutura do clube, do presidente, que é muito mansinho, que é muito quieto, é muito politicamente correto, não fala disso, não fala daquilo, porque fala no momento certo. E vimos aí uma semana em que a imprensa ficou em cima do Benfica trazendo notícias, seja elas falsas ou mesmo verdadeiras ou não. E o Sporting mesmo, a única coisa que se falou do Sporting é que o Sporting convidou, o treinador trouxe alguns jovens da base pro treino, para a última rodada. E pegando nesse gancho aí, o João. E notícias que saíram do Benfica, tipo, notícias que não 2012, sei lá, 2013, 14, começa a sair coisa porque a imprensa, um dos caras que quem eles vão proteger e quem eles vão massacrar. Não, jogadores que vão sair e tal.
No jogo contra o Cara, Sporting, querendo ou Joy, não, eu acho que tudo isso acaba afetando também os jogadores em campo, né? Eu sei que lá diz que o balneário é protegido e tal, que isso não chega, não deixa passar para os jogadores. Cara, hoje nós temos, todo mundo tem um celular na mão que pode acessar qualquer notícia no celular na mão. chega assim, cara. Então, cara, Ô, Joy, e pelo amor de Deus. você mesmo, só para complementar essa linha que você está falando aí das coisas que do nada são lançadas sobre o Benfica, justamente em momentos assim cruciais. Isso, É, e não vimos pretendendo falar nada. Jogo contra o Sporting, na semana de jogo contra o Sporting, não foi quando saiu também aquela notícia de um tal de agente que agenciava ali alguns jogadores do Benfica? Do não sei lá Marítimo. do Marítimo, eu não sei, que tinha alguma Não, relação. é isso. Ele é agente do Bruno Fernandes. É agente esse Bruno Fernandes Sporting, né? E Não, que próprio Sporting. pagou os Que jogadores fez coisa para favorecer Benfica, não sei lá, cada coisa. Pois é. Sim. Entendeu? Coisas que tipo assim, do Depois nada. é a notícia do Carreras que vai pro Real. Saiu, Mas também notícia saiu. do É a Di Maria Di também. Maria que não vai jogar Mundial de Clubes. Enfim, mas assim, pegando esse gancho aí, Eu também pessoal. estava torcendo pelo Sporting. Pegando esse, pegando esse gancho aí, ô, galera. Nós tivemos um campeonato na qual insistiu-se num técnico que, desde a época retrasada, viu-se que não ia dar em nada, mas foi insistindo. Eu creio também que é um bocado aquela questão de o contrato, né? O time estava tentando buscar uma forma de contornar. Muita gente coloca como se, Rui Costa, até acho que ele precipitou um pouquinho, mas é um erro que é aceitável, porque, enfim, na altura, Não é. na altura, o time estava apresentando bom desempenho e tal. Sim, ele precipitou. Naquele momento ele precipitou. Ele precipitou. É assim, nem sempre um grande jogador dá um grande presidente. É o que está acontecendo com o Rui Costa. O Rui Costa, eu acho que ele tinha uma perspectiva de o que é ser presidente de um clube, um gigante como o Benfica, mas eu acho que ele não tem correspondido à expectativa. O Roger Smith tinha mais um ano de contrato. Exatamente. Tinha mais um ano de contrato e tinha uma cláusula de rescisão em torno de, parece, 12 milhões. Não, acho que é mais, cara. Quando ele renovou o contrato do homem... Não, antes de renovar. Antes de renovar. Sim. Antes de renovar tinha uma cláusula de 12 milhões. Ok. O treinador fez uma época. Deixa o treinador fazer outra época. Não, a época não tinha nem terminado ainda. Acabar Mas você lembra que aquilo coincidiu com um tanto daquelas notícias que foram lançando que ele poderia talvez assumir a seleção da Alemanha? Isso é Bayern de Munique também. Isso é do próprio empresário que busca essas informações. Claro. Vocês acreditam que o Vinícius Júnior tem proposta para ganhar 100 milhões no Arábia Saudita? Mentira! Isso é só para renovar com o Real, para ganhar mais dinheiro. Isso é truque. Agora, nós que entendo. somos meros torcedores aqui de cadeira, de sofá e tal, temos essa visão. Imagina, como é que um cara que supostamente tá ali para dirigir um time, um clube Pois é. da dimensão do... Deixa eu ver aqui. Acho que tem como prolongar. Pera aí, rapidinho, galera. Acho que tem como prolongar aqui. Não. Quando eu recebo... Não, eu acho que isso aí não dá, não. Eu teria que ser alguma coisa paga aqui para prolongar os minutos aí. E vamos falar depois. Já cria um link, já deixa pronto. Enquanto a gente fala aqui. Não, mas também tá bom. Isso também é rápido. Mas enfim. Então, sabe que o Rui Costa vai cometer agora o mesmo erro com o Laje que ele cometeu com o Smith. O Laje vai iniciar a época, depois outro treinador vai pegar na equipa. Sabe aí? Vai depender de como começar também. Não vai começar bem. Porque já tem a eliminatória da Champions. Já vai começar por aí. Vamos ver como que vai ser ali. Vai ser um termômetro do que vai ser a próxima. Eu acho que só falta nem vai ser por aí, cara. Algumas pessoas colocaram a situação de que a Rui Costa, se Rui Costa deve continuar no Benfica. Por incrível que pareça, o reflexo do que foi esse campeonato nem vai interferir nessas eleições. O que vai interferir nas eleições vai ser justamente a entrada na Champions League. Porque eu acho que a eleição vai ser no final do ano, não é isso? Em outubro. Para mim, no final do ano, isso. O Rui Costa se perde a Taça de Portugal, ele não é candidato.
não terá caras. Epá, eu não duvido mais nada, cara. Cara, é assim. Acho que ele até já está ponderando isso, né? Está ponderando, ele está ponderando. Sim, Porque exatamente. ele 6 anos supera e a taça- um Não, título. o Benfica nos últimos 5 anos ganhou um campeonato, Um campeonato. uma supertaça e uma Uma taça taça da da Liga. Liga. O Sporting ganhou com o dobro, ganhou com metade do investimento, ganhou o dobro Metade do do investimento. O Benfica. Benfica, vamos lá ver. O Benfica é a equipa com mais dinheiro. Investe Benfica mais. é a equipa com maior número de adeptos. Benfica é, nesse momento, uma equipa que tem financeiramente capacidade de buscar jogadores de 20, 25 milhões. O Rubem Amorim vai buscar 2 jogadores, Pulma Dois, e Dióquez, exato. transforma o Sport. E, De resto é tudo lá internamente. Tudo internamente. sim, é a base da equipa da época passada, né? Época passada. Alguns jogadores de Diomandé- times pequenos. Diomandé pequenos, lá na exatamente. segunda divisão. Isso. O Eduardo Quaresma, É da base. Gonçalo Inácio, todos esses jogadores são todos jogadores da base do esporte. Nuno Santos, Rio Ave. Mateus Reis, Rio Ave. Pedro Gonçalves, Famalicão. Famalicão. Jogadores aqui mesmo, Trincão, veio do Barça, né? Do Estava Barça. desacreditado. Por empréstimo. Geni Caetano lá mesmo no Campeonato Não- Português. Então, eu vou até agora lançar uma coisa, vou lançar aqui uma questão. Eu até vou endereçar para no Lopes, né? Eu comecei, claro, por dizer que o início da época foi aquilo que nós vimos de um técnico teimoso, um presidente, digamos, Mais teimoso ainda. Não. mais teimoso ainda. Ele estava preso, né? Ele estava com as mãos atadas, porque Então, ele cometeu o erro de renovar sem terminar a época. Sim, época. exatamente. Manteve o seu erro, custou-nos o título. Agora, Exatamente. no Lopes, eu acho até, não sei se eu até estava comentando contigo nessas coisas que a gente aqui bate papo de Benfica no off, né? Vamos levar em consideração antes da transferência de janeiro, né? Nós tínhamos um elenco na qual já era considerado um elenco mais consolidado comparado com os demais. Vamos buscar o Belotti e nós temos o Arthur Cabral no banco. Calma que isso aí nem é questão ainda de comparação direta. Fomos buscar o Bruma, nós temos o Prestiani que está ali também no banco. Quem mais eu tô... Manu Silva. Manu Silva é uma coisa à parte, porque Manu Silva era mesmo necessário. Nós não Não, contratamos... dispensamos Rolaiser para trazer o Bruma. Exatamente. Samuel Dal também, Samuel Dal. Não, ok, Dal São os É 4 válido. Sim, eu tô colocando mais assim jogadores que eu acho que, tipo assim, desnecessários. desnecessário. Diante disso, eu até vou endereçar para o Lopes, porque eu acho que nós é que estamos mais, nós é que acabamos de fazer mais aí algumas argumentações e tal. No Lopes, fala você diante disso que que eu acabei de citar ali, meu irmão. Como que você avalia essa administração do Benfica perante essas trocas que eles fizeram, cara? Era mesmo necessário, velho? Bom, talvez aqui também esteja a diferença entre o Benfica e o Sporting nesta época, não é? Provavelmente nós precisávamos, não, era certo que nós precisávamos de alguma mudança. Mas só que nós trocamos 6 por meia dúzia. Fizemos umas trocas de 6 por meia dúzia. O Bruma vem com uma expectativa muito alta, não é? Que dentre as contratações, acho que o Bruma foi a que veio com a expectativa mais alta. Estava jogando bem no Braga, era um jogador de drible, de velocidade. Parece que chegou no Benfica e perdeu toda a sua classe, perdeu todo o seu talento e tornou-se um jogador desapaixonante. Banal. Completamente. O Belotti é um cavalo cansado, nem correr consegue direito. Teve uma ou Uns duas outros lampejos aí, né, cara? visões, não é? Mas ele parece que mais está saltando do que correndo. E é inadmissível. Pô, e depois você pega o Arthur Cabral, que de certa forma
estava ganhando confiança, o treinador retirou, e aí você vem trazer um outro cara para quebrar mais ainda a confiança dele. E olha que o Arthur, não é? Por pouco Eu que acho que tem jogava, muito mais talento do que marcava Belotti. mais golos do que esses gajos todos, pá. Isso é uma coisa que eu não... E ele vai sair Não do consigo entender Benfica, isso, vai cara. sair do Benfica sem ter demonstrado a sua real capacidade, velho. Igual visão com Eu Carlos também não sei Vinícius. eu também não sei se ele Mas tenha eu- muito mais que mostrar, tá vendo, no Benfica. O Arthur Cabral sei, não é... sinceramente, Não, vai acabar também saindo, vai não- acabar saindo. Vai acabar Não, vai saindo. acabar também saindo, não mas não boto é uma muita grande fé. coisa. Não é. O que podemos assistir é que o Benfica está vislumbrado, não é, com o dinheiro que está fazendo com a venda dos jogadores. Estamos a fazer muito dinheiro, mas estamos também a gastar muito dinheiro. Mal E esse investimento. dinheiro deveria estar trazendo jogador de mais classe. Nós perdemos David Neres, não é, que era um driblador nato, para trazer quem? Entendeu? Nós perdemos o Marco Leonardo. Sinceramente, entre Arthur Cabral, entre o Belotti, era melhor Marcos Leonardo. Sim. Mas aí acho que Diogo falou mais alto, né? Os caras aí Diogo falou visam que dinheiro, também, né? Visam muito Mas dinheiro. era melhor. Mas é assim, ó, do que vale, a gente está querendo vender jogadores, não é? A entrada de dinheiro e o futebol propriamente dito não está a sair. Bom, o cara jogou meia época. Pelo amor de Deus. E fez mais gols Mais que gol. esses nódoas que nós fomos buscar. Eu acho que É um jogador de muito mais raça. um dos erros mais crassos do Rui Costa foi ter vendido o João Neves. João Neves, justamente ia Isso tocar aí, nesse isso assunto aí. aí. Foi o erro mais graço. Eu quando vi essa notícia, foi dos dias mais tristes da minha vida. Ô, ô, Percebi logo a época que o Benfica ia fazer sem João Neves. eu passar, aí, E viu o que tá fazendo no Paris Saint-Germain. você tocou nesse assunto, eu vou pegar a bola, Ele tinha, né, um baita do meio campo ali. vou pegar a E vendeu redondinha, barato, hein? Muito barato. vou pegar a redondinha na tua mão e jogar pro Sandro. O que é que o Sandro comenta sobre essa situação? Porque é o seguinte, nós temos um João Neves que nitidamente não queria sair do time. Não importa o que venham dizer de valores, não sei. Ele não queria. Ele não Quem queria. empurrou o João Neves para fora foi o Rui Costa. Aí você me diz, enquanto o Sporting segurou os Jokers, entendeu? E Human também. E Human também, Benfica vendeu um João Neves para pegar aquele dinheiro e fazer o quê? Sandro, Sandro. Comprar o Sandro, Leipzig, diz aí, Sandro, diz aí. comprar Diz aí, Sandro, diz aí. Olha, eu até acho que o Rolaiser e o Prestiani foram boas contratações, porque eram jogadores Também. jovens, com potenciais, não é? Muito melhor que o Belotti, que está cansado, que o Arthur Cabral, que já não tem... O Arthur Cabral precisa de novo desafio. Sinceramente, eu acho que o Arthur precisa de um novo desafio. Acho que ele precisa voltar para o Brasil. Não, é o que vai acabar acontecendo. Ele precisa de uma equipe Ganhar aquela com outras energia. características. Não Ganhar aquela energia. O Bruma, não sei, acho que novamente está perdendo uma grande oportunidade de estar num time grande, não é? E mostrar sua mais-valia. Então, olha, Sandro, Manda aí. faça aí o comentário. Lamentável. Então, caso do João Neves, né? Eu acho que o Benfica não tinha muito o que fazer, cara. O PSG deve ter chegado ali com uma proposta irrecusável. Tanto pro 50 tanto- milhões, 50 e tanto- poucos. Não, isso aí a gente não sabe se foi realmente. A gente não sabe. Mas é difícil, Tava cara. escrito, tá escrito. 59 Não. milhões. 59 milhões, Não, tudo bem. mas tudo bem que era um jogador de O base. João Neves hoje não sai do Paris Saint-Germain por menos 100 milhões. Não, tudo bem. Então, é do mesmo jeito que eu acredito que não chegou nenhuma proposta por Gyökeres no ano passado. Alguma Ele queria sair. vez. Ele queria sair. Não. Não. Se claro que deve Não ter chegado chegou. sondagens por 50 Agora milhões, sim, agora vai chegar. Abaixo disso, né? 50 milhões. Epá, Não acredito, cara. Isso é tudo coisa da imprensa. Eu cara. acho que chegou, se chegou abaixo disso. Então, Chegou provável. abaixo disso. Então, galera, Então, não, fala jogadores aí, Sandro. Os jogadores que o Benfica, tipo, se desfez ou vendeu, negociou. João Neves, né? É
é o que eu tô lembrado, João Neves, David Neres, quem mais? João Marcos também saiu, né? Então, Deus então show, todos Rafa. eles saíram. Rafa também Mas saiu. diz-me, Rafa, Rafa, isso. Todos eles. O Rafa saiu a custo zero, né? Saiu com Isso. zero. Os outros todos saíram por um valor, acho que de. Nós poderíamos ter optado pelo Rafa e não pelo Di Maria. É. Ah, mas o Rafa acho que queria sair também, cara. Ele. Cara, não queria. Olha, Tanto que ele não renovou o contrato. Ele não renovou, ele queria um salário maior. eu acho que o Rafa Dar queria ao sair. Rafa aquilo que o Rafa Rafa queria merecia como jogador. É, mas- Aquilo que ele fez pelo mas é que você tem que associar mesmo a vontade do jogador de sair. Também, hein? Eu entendi. Ele não tinha vontade de sair. Questão. Rafa nunca Não, teve vontade de sair. mas assim, você associa, no caso aqui em Portugal, você tem que associar a vontade do jogador de sair justamente com. Bom O salário. valor. Tem que associar Então, é essas isso que eu tô duas falando. situações. O caso O Grimaldo do saiu João pela Neves- mesma razão do Rafa. O caso do João Neves, ele, tudo bem, ele tem amor ao Benfica. Ele não queria sair do Benfica, mas ele queria ir pro PSG. Por quê? As finanças, né? Então, Epa, eu foi não sei. ganhar, sei lá, 5, 10 É não, 6 vezes mais, né? 10 vezes mais. Alessandro, do que ganhava no Benfica. qualquer jogador que está numa equipa. Hoje eu vi uma notícia a dizer que o Carreras já deu sim ao Real, Ao Real e vai Madrid. dizer o Benfica que ele quer ir para o Real. Como é que ele pode dar sim e pode dizer ao Benfica que ele quer ir para o Real? O Benfica, ele tem contrato mais 3 anos. Se o Benfica não quiser vender, não vende nem por 1 bilhão de euros. Você que fica Sim, aqui. verdade. Só que o problema é que a equipa precisa de dinheiro. Porque eu acredito que eu vendendo Carreras por 30 milhões de euros é um absurdo, é ridículo. É ridículo. Mas segundo esses as são notícias, o Real vai pagar a cláusula de 50 É milhões. negócio do Rui Costa. Negócio Não, do Rui Costa a questão é que eu acho que o Benfica no final não vai, Deixa muito a desejar. não vai lucrar quase nada com este jogador, porque simplesmente assim é como se fosse Manchester vai pagar a cláusula. Não, isso Não, não. não. Manchester Não, não vai acontecer Não. isso não. O Real vai pagar direto mesmo. Isso não vai- Vai pagar É. direto? Isso, vai Não, pagar o direto. Real vai negociar direto com o Benfica, porque Com o até Benfica. seria ridículo Eu uma não sei. equipa como o Manchester vir e haver um jogador depois para vender. É Que eles não, ridículo. que eles não Amanhã que é têm- 10 não milhões querem de euros. jogador. E como é que fica o elenco? O time? O que é que vocês acham? Quem deve sair? Quem vocês acham que vão sair? Treinador? Comecem aí a colocar para fora aí vocês com visão, Eu acho que tem a visão. posições ali com carências, cara. Que precisa. Mas Sim, primeiramente, quem você acha que deveria sair ou vai sair? Bem, deveria sair. Eu acho que metade do time tinha que sair. Cara. Começando pelo goleiro, cara. Porra, Trubin, né? Não, vou te falar, ele não é mau goleiro, cara, mas eu acho que ele, para ser titular, Não cara, tá ele no calibre do precisa- Benfica. Falta alguma coisa. Já falamos sobre Falta isso alguma aqui. coisa. Vou te falar, ele entre os postes é bom pra caramba. Mas Entre para os sair formados- dentro dos Mas ele postos. é lento a sair pra bola. Ele é lento a sair pra bola. Tecnicamente, ele Bo- tem mais deficiências ainda. Exatamente. Ele é para defender numa equipa que luta para não descer divisão. Mas é engraçado que o Vlaco Dimos também tinha o mesmo defeito, né? E acho que na última temporada dele conseguiu se corrigir isso. Exato. Ele evoluiu, na verdade. Mas também desde que saiu também nunca mais foi titular em lugar nenhum, né? Tá lá no. Ele já passou a entrar Ele no terceiro parece time da também. Inglaterra. Eu não Então- sei, então, basicamente- é falta de visão mesmo da equipa em contratar um bom Ele tá no goleiro. Nottingham Forest. Mas se nós formos ver, o Benfica também não pode sair todo mundo, né? Senão vai sair Rui Costa, vai sair Laje, vai sair metade da equipa. Se nós formos avaliar o plantel do Benfica, o Trubin pode até ficar, porque é um guarda-redes que custou caro, mas temos que ter uma segunda alternativa, um guarda-redes que a qualquer momento pode assumir a baliza. Porque nesse momento o Trubin é o único guarda-redes do Benfica. O Benfica não tem mais nenhum guarda-redes. E aí complica. Temos a questão da lateral direita, que o Bata está lesionado, mas o Thiago Gouveia, que está se adaptar, também não tem qualidade não do serve. Benfica. Este também deve sair. Temos 4 centrais, né? Temos o Tomás Araújo, o Antônio Silva, Otamendi e o Barras, que é o jogador Bairrani. Bairrani, não sei o que, também é um jogador também que para mim não deve continuar. Na lateral esquerda, Carreras e Samuel Dal. Se Carreras sair, vamos comprar o Samuel Dal e talvez
contratar lateral, um cara. lateral esquerdo. Contratar um lateral. Tá tem que Meio contratar um campo. lateral. Meio campo. Problema do Benfica, meio campo. Nós temos Maior problema. quatro jogadores que para mim devem continuar. Que é o Florentino, o Manu Silva que está lesionado, o Frederico Asmus e o Colquesur. Leandro Barreiro, dispensado. Exato. Di Maria, dispensado. Xandro. Belotti volta para o país onde a Itália, onde ele veio, também. Arthur Cabral, dispensado. Também. Bruma, eu Bruma dispensaria Bruma também. Não, Bruma fica. Bruma, eu até prefiro Bruma que Sheldrup. O Bruma, eu vou te dizer, o Bruma a jogar com confiança, A jogar. tem Sim. mais Ele, cabeça. acho que ele Acho merece que uma vai segunda Na minha opinião. oportunidade, cara. Na minha opinião. Não, mas não é questão, a questão é que nem porque eu acho que ele merece segunda oportunidade. Eu acho que ele vai continuar no time mesmo, entendeu? Ele vai continuar. Não, ele deve continuar. Outro jogador que para mim deve sair também é o Andoni. Também não deve continuar. Não faz sentido continuar. O Prestiani, dizem que querem emprestar ou vender o Prestiani. Não sei quem é que tem essa ideia, mas pronto, para eles daqui devem saber. O Bruma, eu acho que o Bruma deve continuar no Benfica. O Sheldrup, Vai continuar no Benfica. Isso aí vai continuar. o Sheldrup, nesse golo que nos vale o título, entrou na segunda parte com a Roca e não conseguiu acompanhar o jogador da Roca que marcou o golo. Vamos ver. Há 20 minutos no campo. Eu não sei se fisicamente é um jogador que também deixa a desejar. É um jogador que joga a ala, não consegue defender. Tá com quantos anos esse moleque? Teve algum período aqui, coisa, mas não enquadra. Então, aqui seria Tiago Gouveia, o Baraja, o Leandro Barreiro, o Di Maria, o Andoni, o Cabral, Belotti, uns 7, 8 iam todos para casa. O Agora, Renato Santos também, estou a esquecer do Renato Santos. Isso aí. Deveria ficar de férias lá em Cabo Verde, onde ele está, e não voltar mais. É tremenda, eu não percebo. Mas vocês concordam que o Laje vai continuar, né? Quer dizer, vocês concordam não, vocês sabem que o Laje vai continuar, né? Sim, vai. Essa continuação do Laje, sabe, quando você comete 2 erros iguais, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Roger Smith. Vai iniciar a época e depois o Benfica vai ter que trocar um treinador. E o que vai acontecer? Mas Ailton, também temos que levar em consideração o seguinte. Você tem, por exemplo, imaginemos que está todo mundo agora de cabeça quente porque foi um título perdido. Vamos ter agora, por exemplo, tipo uma taça de Portugal, que não dá para você pensar que tipo na possibilidade de um outro técnico. Beleza, termina a taça de Portugal. Mundial de clubes. Vai chamar outro técnico para assumir para ir para o Mundial de clubes? Não vai chamar. Depois, logo seguida é a eliminatória da Champions. O Benfica poderia ter vencido o campeonato, disfarçava muita coisa. Mas mesmo se o Benfica tivesse vencido o campeonato, numa postagem que eu fiz, eu disse, independentemente do resultado do campeonato, o Laje tinha que sair, na minha opinião. Por quê? Porque o Laje tem todo o mérito. Quando pega a equipa do Benfica, estava a 5 pontos do Sporting, tem todo o mérito. 5 não, 8. A equipa, ergueu, estava a 5. 8. A 5. 8 pontos. 8 pontos. No jogo que ele faz, Roger Smith perdeu o primeiro jogo, empatou Não, são 5 pontos. Quando ele pega isso, quando ele pega o time, estava 5. Quando ele pega o time, estava 5 pontos. Isso mesmo. Depois que ele pegou o time, ele teve todo o mérito em alavancar o time. Mas depois, o Laje perde 6 pontos no jogo contra o Sport e contra o Braga. E o Laje, e se nós formos ver, o Sporting só não esteve no primeiro, só não liderou o campeonato português na primeira jornada, que foi o Aves, que desceu de divisão, mas ganhou por 4, alguma coisa. E na jornada em que o Benfica liderou e perdeu com empate no Arroca, deixou o primeiro lugar. Sim. Nós temos que ver aqui 2 situações. Se fosse
numa época em que o Futebol do Porto estivesse muito bem, o Laje, eu seria o primeiro a dizer Laje fica. O Futebol do Porto esse ano não existiu. O Sporting, se permanecesse com o Rubem Amorim, o Laje poderia continuar. O Sporting perde um treinador, entra um indivíduo, um João Pereira, que só empatou, perdeu. Depois recebe um outro treinador, que o Laje não conseguiu ganhar Sporting em 3 jogos. Não, você está falando ganhar Sporting em 3 jogos. Quando o Benfica assumiu a liderança, os jogos que vinham a seguir eram jogos que você ia cravar. Não, isso é vitória na certa. Teoricamente, são jogos mais fáceis. E se você reparar, o Laje não tem uma postura competitiva. A equipa nos últimos jogos, nos últimos 4, 5 jogos do campeonato, perdeu a postura competitiva. E o Laje tem que perceber uma coisa. Ele, nesse campeonato, com o elenco que ele tinha, e repara bem, que o Roger Smith não tinha o Arthur Glu. Não. O Arthur Glu, quando chega ao Benfica, ele parecia que estava a marcar gols em todos os jogos. Ele é que alavancou essa equipa, é que deu a moral. Não foi bem o treinador. Ele construiu um 11, o Arthur Glu tinha acabado de chegar, né? O Roger Smith também era um treinador fraco, porque ele até nem apostou em Carreras. Mas pronto, ele apostou em Carreras e pronto, Carreras jogou bem, o Arthur Glu, pronto, montou um 11, Di Maria ainda estava aí, pronto. Mas eu acho que, como ele tem o mérito de levantar a equipa, ele tem o mérito de não conseguir ganhar esse campeonato. Olha, e eu vou te falar, o Ayrton, tem uma coisa que nós estamos... Quer dizer, nós não tocamos... Por mim, ele não continuava. Eu acho que os benfiquistas estão a ver essa questão dele ter entrado muito com a equipa muito embaixo para dar oportunidade de alavancado a equipa. Mas ele alavancou a equipa, mas a equipa não ganhou nada. Não ganhou nada. É aquela coisa, para um clube como Benfica, você não vai se contentar com o fato do time ter chegado para em finais do coisa. Nós estamos igual a Porto. Olha, tem uma questão que nem de nós acabamos tocando nele aqui. Quando a gente fala em Roger Schmidt, vocês já pararam para pensar que se Benfica tivesse que jogar a eliminatória para entrar na Champions League, nós podemos ter grande chance de não entrar, porque o Benfica teve a sorte de ter sido classificado por... Ser campeão anterior. Nós podemos ter justamente... Não. É pelo clube italiano que já estava dentro da prova e ainda... E que venceu ou foi para a final Foi para a final, não sei, uma coisa assim. Seguindo já o gancho aí, previsão, antivisão para o jogo de domingo. O que é que vocês têm a dizer? O mesmo de sempre, vitória do Benfica. Sim, mas e a estratégia? O que é que você acha que o time vai adotar? Vocês esperam uma postura diferente do time nessa final? Eu acredito que sim. Vai ter uma postura diferente. Mas também eu acho que também não vamos conseguir ganhar nos 90 minutos. Porque... Eu acho que esse jogo vai ser diferente. Não vai ser o jogo do campeonato que o Sporting vai ter 2 resultados, o Benfica vai ter 1, né? Vai ser ou ganha você ou ganho eu. Exato. Geralmente os jogos de taça entre Benfica e Sport são sempre emotivos, cara. Historicamente. Mas Benfica deve ter encarado então esse jogo de campeonato como se fosse um jogo de taça, cara. Essa que é a grande questão. Mas é assim, você não pode encarar um jogo como se fosse um jogo de taça, porque o Sport recua. O Sport também tem uma equipa defensivamente boa. Então, melhor que o Benfica. O que vai acontecer nesse jogo da taça? Vai ser um jogo mais aberto. Você lá, eu aqui. O Sport não vai recuar muito. E o Laje tem que perceber uma coisa. Esse homem não percebe. Ele tem que fechar as laterais. Ele sofre todos os jogos. Só falta de novo, no final da Taça de Portugal, de óculos cair para o lado esquerdo, daquele lado direito do ataque. Olha, inclusive, eu já disse aqui... Para Geninho, para Trincão, para Pedro Gonçalves marcar gol. Só falta isso. Mas eu acho que se tivesse que escolher o 11, para a final da Taça, eu mudaria alguns jogadores. O Frederico Asmus tem que jogar nesse jogo.
Ele está lesionado, mas tem que recuperar. Seria o Trubi na baliza. Tomás Araújo só joga porque não há outro. Antônio Silva também. Para mim colocava logo o Samuca, pá. Colocava Samuca na baliza, pá. Foda-se. Não. Colocava Samuca na baliza. Até pega pênalti. Não fala isso. Não fala isso. Até pega pênalti. Nós se tivéssemos vencido o campeonato... Vamos falar do jogo do título, não vamos brincar. Rubi, Tomás Araújo, porque não existe outro. Antônio Silva também e Carreras. No meio campo, Florentino Colcosu, Samuel Dalla à esquerda, Frederico Alves à direita. À direita, isso. Andoni e Pavelives na frente. Eu não colocaria, neste jogo, não colocaria nem Autobus, Andoni só se ele estiver bem, nem né? Sheldrup. Sinceramente, não colocaria Andoni. Eu colocaria Andoni. Eu também. Eu colocava o Aktukoglu, apesar dos altos e baixos nos últimos jogos do campeonato que ele fez, ainda tem uma presença muito maior, não é, do que Andoni. Mas Andoni eu acho que Di Maria vai voltar, talentoso. Di Maria vai jogar esse Andoni jogo. é talentoso. Vocês Mas não só que perceberam- Andoni não tem raça. Eu Não, até vocês tirava não Andoni e perceberam- metia Prestiani. Não, vocês Sim, não com perceberam certeza. o porquê de eu colocar Andoni nesse jogo. Você já está reforçando as laterais. O Pavelives baixa muito. Então tem que ter um jogador para segurar os defesas do Sport. Belotti e Arthur Cabral não servem. Porque não são jogadores que não têm Os qualidade. dois não valem um. O Andoni ficaria o jogador mais ofensivo, mais lá na frente. Porque os defesas mas do Sport não podem subir muito. Ele enfeita demais os lances. Se você, né? mas Ele pronto, mas se Brinca, você brincando. colocar o Arthur Gru, O jogador tem que ser mais decisivo, tem que ser mais incisivo. Andoni parece que está ali a esse jogar com os tipo de amigos na lance. praia. ele é um jogador mediano, mas suave. eu não colocaria na final. Eu seria mais corajoso, eu botava o Prestiani. Tem mais ele raça. Ele Não, não é vai assim. colocar isso. Ele não vai Cristiano. colocar, porque a gente sabe que ele nem convoca o jogador. Então, Não sei porquê. ele não vai Até hoje está uma incógnita, todo mundo se pergunta, né? O Bruma Pergunta por quê. também não está. O Bruma até poderia ser um jogador que poderia jogar lado ao lado com o Pavelives. Mas também Acho que não tá com está. confiança, Não está com É, confiança. E o Andoni está com confiança. Mas enfim, pessoal, para nós finalizarmos aí, vocês querem dar um palpite aí do resultado ou acha que não tá dando sorte? Vai deixar em aberto? Quer dar um palpite aí, Sandro? Quer começar dando um palpite do resultado do jogo? 2-0. 2-0 Benfica. 2-0, né? Dá pra lavar a alma com esse resultado? É um pouquinho. Vai. É pra não ligar um Lopes. pouco. Vai amenizar um pouco, né? 2-1 Benfica. 2-1, né? Dois Aí- golos de Pavelic para fechar a época. E estamos a andar. Ailton, Eu acho que esse jogo não vai ter muitos golos. 1-0 Benfica. 1-0 Benfica. E pra Joy, manda ver. Cara, eu sei, eu não tô muito confiante não, mas como benfiquista, eu quero sempre que o Benfica ganhe, né? Então vai ser 2-1. 1-1 nos 90 minutos, Benfica faz 2-1 no prolongamento. Epá, E aí? eu vou ser um pouquinho... Porque esse jogo tem prolongamento, né? Tem. Se tiver empatado. Se tiver empatado. E bem empatado, exatamente. Alguém tem que ganhar. Pra mim vai ser 1-0 pós-tempo regulamentar. Porque Isso, Sporting vai vir de festa e tal, então os caras estão fechando ainda. Vai ser, Não vai vamos ser, por isso. vai ser 1-0. Mas eu acho que 1-0 esse jogo vai Benfica ser, pós... esse jogo vai ser esperado. Benfica vai vencer por 1-0. Pra mim vai ser 1-0 depois de tempo regulamentar. Depois de 90 minutos. Depois de 90, exatamente. Uhum. Mas é isso, eu acho que falamos demais, né, pessoal? Falamos tudo que era necessário, fizemos aqui um balanço assim do que foi a época. O que temos que dizer agora? Bem claro, como sempre, né? Como sempre, nós contamos com a galera aí, o público. Os benfiquistas, os também que não são benfiquistas, também quiser dar uma moral aqui pro pessoal, quiser entrar na discussão, quiser zoar também. Epá, futebol é assim, futebol a gente aceita zoação, quando for a nossa vez também a gente vai zoar. O que nós pedimos é que o pessoal subscreva o canal, de fato a gente está fazendo um negócio aqui que a gente faz com paixão, não é fácil fazer esse tipo de conteúdo, se não for uma coisa mesmo que você gosta, tirar essa galera aí depois de às vezes um dia
um dia bem cansativo, um dia assim corrido e tal, para ainda termos aqui o tempo de sentar e trocar essa ideia. Remete um pouco do que significa a nossa paixão por Benfica. E como muitos, como nós, têm essa mesma paixão, não custa nada dar aquela forcinha. Vocês não acham? Claro. Isso aí. É isso aí. Subscrevam, partilhem. Sininho de notificação, como diz meu irmão José Manuel. Não esquecer do sininho. E é Um isso. sportingista já me disse que vai oferecer uma camisola do Sporting só para... E disse para eu não ficar nervosinho. Então estou aguardando sábado. Para ver quem vai oferecer o quê. Pois é. Esperemos que depois de domingo a gente não vem com cara mais fechada. Carrega, tá Benfica. certo. Carrega, Benfica. Epá, tamo junto então. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Isso aí, gente.